Oi, eu sou o professor Vladimir e esta é a aula 28 do curso Inglês Passo a Passo Nível Básico A1. Nesta aula você irá praticar suas habilidades de audição, leitura, compreensão de textos em inglês. Se você é novo por aqui, dê o primeiro passo se inscrevendo no canal. Clique no botão de inscrição e comece agora mesmo a trilhar um caminho seguro para a fluência em inglês. Esta aula ocorrerá da seguinte maneira. Primeiro ouviremos o áudio do texto para que você pratique seu listening. Em seguida, farei a explicação e tradução do texto. Depois, ouviremos novamente o áudio com a transcrição do texto para que você pratique também suas habilidades de leitura. Por fim, veremos um conteúdo bônus para você melhorar seu vocabulário em inglês. Alice and Bob are planning their weekend activities. What do you want to do this weekend, Bob? I don't know, Alice. I was thinking of going for a hike. That sounds great. We could also try kayaking. I've never gone kayaking before. Do you think I could do it? Sure, you can. You might need some practice, but I'll teach you. Okay, let's do it. But what about the weather? Well, it's supposed to be sunny on Saturday, but Sunday might be rainy. That's too bad. We could still go hiking on Sunday if it's not pouring. True, but we could also go to the movies if it's raining. Yeah, that's a good idea. I heard there's a new action movie playing. Okay, so we'll go kayaking on Saturday and either hiking or to the movies on Sunday depending on the weather. Sounds like a plan. Thanks for helping me decide, Alice. No problem, Bob. I'm always happy to make plans with you. O texto começa dizendo: Alice and Bob are playing their weekend activities. Alice e Bob estão planejando suas atividades de fim de semana. O uso do present continuous na frase indica uma ação que está acontecendo no presente, mas não necessariamente no momento exato em que estamos falando. O present continuous é usado para descrever uma ação em andamento, em progresso, no presente. Nesse caso, Alice e Bob estão planejando alguma atividade para o fim de semana. Isso implica que eles já começaram a fazer os planos ou estão discutindo sobre o que fazer durante o fim de semana. Ao usar o present continuous, estamos dando ênfase à ação que está ocorrendo e sua duração. Por outro lado, se usássemos nesta frase o simple present, uma frase como Alice and Bob plan their weekend activities, transmitiria a ideia de uma ação habitual ou rotineira, em vez de algo que está acontecendo neste exato momento. Em seguida, Alice dirá: What do you want to do this weekend, Bob? O que você quer fazer neste fim de semana, Bob? A frase What do you want to do this weekend, Bob? É uma pergunta direta feita a Bob sobre suas preferências ou desejos para o fim de semana. A estrutura da frase é a seguinte: What introduz a pergunta e indica que estamos buscando uma informação específica. Do you want indica que estamos perguntando sobre um desejo ou vontade. To do this weekend especifica o período de tempo em que estamos interessados, que é o fim de semana. Quando Alice diz Bob no final da pergunta, ela está direcionando a pergunta especificamente para ele, buscando a sua resposta sobre o que ele deseja fazer no fim de semana. Essa frase é usada comumente para iniciar uma conversa sobre as atividades que uma pessoa planeja realizar durante o fim de semana, permitindo que Bob expresse suas preferências e opiniões sobre como ele gostaria de passar o tempo nesse período. E Bob irá responder: I don't know, Alice. I was thinking of going for a hike. Não sei, Alice. Eu estava pensando em fazer uma caminhada. Nessa resposta,
Bob indica que não tem certeza do que fazer. I don't know. Eu não sei, não tenho certeza. Mas está considerando a possibilidade de fazer uma caminhada. I was thinking. Eu estava pensando. É uma possibilidade. A expressão I don't know indica que Bob não tem uma resposta definitiva ou clara sobre suas preferências para o fim de semana. Ele pode estar indeciso ou ainda ponderando sobre as opções disponíveis. A frase I was thinking of going for a hike indica que Bob está supondo uma ideia, está contemplando uma ideia de fazer uma caminhada. O uso do passado contínuo, ou past continuous, was thinking, sugere que Bob já estava considerando essa opção anteriormente, ou que a ideia surgiu em sua mente recentemente. Essa resposta revela que Bob está inclinado a realizar uma atividade ao ar livre, especificamente uma caminhada, como uma possibilidade para o fim de semana. Alice irá responder: That sounds great. We could also try kayaking. Parece ótimo. Também podemos tentar andar de caiaque. A frase That sounds great. We could also try kayaking expressa entusiasmo em relação à ideia mencionada anteriormente, ou seja, a caminhada que Bob sugeriu. E ela sugere uma atividade adicional, que é o caiaque. O verbo modal could, que Alice usa nessa frase, indica uma possibilidade ou capacidade de fazer algo. Quando Alice diz We could also try kayaking, ela está sugerindo que há também uma outra opção disponível, praticar kayaking. O uso de could sugere que essa atividade é uma possibilidade realista e viável. Os verbos modais, como could, são usados para expressar diferentes graus de possibilidade, permissão, habilidade, entre outros. Eles adicionam nuances e sutilezas às afirmações e permitem que expressemos nossas intenções, sugestões ou opiniões de maneira mais precisa. E Bob irá responder Harrison: I've never gone kayaking before. Do you think I could do it? Eu nunca andei de caiaque antes. Você acha que eu conseguiria? A resposta de Bob indica que ele possui uma preocupação sobre sua capacidade de praticar caiaque, pois ele nunca fez isso antes, ou seja, ele não tem experiência com esse tipo de esporte. Quando ele pergunta para Anna, Do you think I could do it? Você acha que eu conseguiria fazer isso? Ele quer ouvir a opinião dela, porque ele está inseguro ou incerto sobre sua habilidade de praticar caiaque. E ao mesmo tempo, poderíamos dizer que ele está considerando praticar essa ação, adquirir essa nova experiência de vida. Se observássemos essa frase, podemos notar dois tempos verbais principais: o present perfect, o presente perfeito, e o past participle, particípio passado. O I've é a contração de I have, que é a primeira pessoa do singular do present perfect. Esse tempo verbal é formado pela conjugação do verbo to have no presente simples, ou seja, have ou has, e o particípio passado do verbo principal, que nesse caso é o verbo to go, ir, gone. O present perfect é usado para expressar uma ação que começou no passado e tem uma relevância, um impacto no presente. Na frase I've never gone kayaking before, Bob quer dizer que ele nunca praticou caiaque, mas essa experiência ou a falta dela ainda é relevante no momento em que a frase é dita. Ou seja, a pessoa não praticou caiaque até o presente momento. Perceba que essa frase, se ela fosse I've gone kayaking before, teria um significado totalmente diferente do contexto em que Bob afirmou. Seria: eu já pratiquei caiaque antes. Eu já fiz caiaque antes. Mas quando ele usa o advérbio never, ou seja, quando ele fala nunca fiz kayaking, ele está modificando o sentido do verbo.
E essa informação é importante para entender o restante do texto. Alice irá responder: Sure you can. You might need some practicing, but I'll teach you. Claro que você pode. Você pode precisar de um pouco de prática, mas eu vou te ensinar. A resposta de Alice: Sure you can. You might need some practicing, but I'll teach you. Mostra uma atitude positiva em relação à capacidade de Bob em praticar caiaque, mas também reconhece que ele pode precisar de prática adicional. Alice utiliza dois verbos modais nessa resposta: can e might. Sure you can. Nesse caso, can é usado para expressar habilidade ou capacidade. Alice está afirmando que Bob é capaz de praticar caiaque. Ela está transmitindo confiança em suas capacidades e afirmando que ele também tem essa habilidade para realizar essa atividade. You might need some practice, but I teach you. Aqui, might é usado para expressar possibilidade. Alice reconhece que Bob pode precisar de prática para se tornar mais habilidoso no caiaque, mas ela também diz que está disposta a ensiná-lo, a ajudá-lo a melhorar suas habilidades. I'll teach you. Eu irei ensinar você. E Bob responde: Okay, let's do it. But what about the weather? Ok, vamos fazer isso. Mas e o tempo? Mas e quanto ao clima? Alice: Well, it's supposed to be sunny on Saturday, but Sunday might be raining. Bem, deveria estar ensolarado no sábado, mas no domingo pode chover. A frase de Alice, well, it's supposed to be sun on Saturday, but Sunday might be raining, descreve a previsão do tempo para o fim de semana. Alice está dizendo, well, bem, que indica que ela está prestes a compartilhar alguma informação ou fazer um comentário. Em seguida, ela diz, it's supposed to be sunny on Saturday. É previsto, está previsto, supõe-se que esteja ensolarado no sábado, indicando que a previsão do tempo indica que sábado será um dia de sol. No entanto, Alice acrescenta, but Sunday might be raining. Mas, no domingo pode estar chovendo, indicando que a previsão do tempo é incerta, sugere essa possibilidade de chuva. Might be raining. Pode estar chovendo. Essa frase mostra que Alice está considerando as condições climáticas ao planejar as atividades do fim de semana. Ela está fornecendo informações relevantes sobre o clima para que Bob possa levar isso em consideração ao decidir sobre as atividades que eles podem realizar. That's too bad. We could still go hiking on Sunday if it's not pouring. Que pena. Ainda podemos fazer caminhadas no domingo, se não estiver chovendo muito, não estiver chovendo muito forte. Pouring é uma expressão idiomática para indicar chuva muito forte. Significa exatamente isso. Está chovendo muito forte, chuva muito forte. Nessa conversa entre Bob e Alice, eles estão discutindo possíveis planos alternativos. Alice responde, True, but we could also go to the movies if it's raining. Verdade. Mas também podemos ir ao cinema se estiver chovendo. Nessa conversa entre Bob e Alice, eles estão discutindo possíveis planos alternativos, dependendo das condições climáticas para o domingo. Bob diz, That's too bad. We could still go hiking on Sunday if it's not pouring. Que pena. Ainda podemos fazer uma caminhada no domingo se não estiver chovendo muito. Aqui Bob expressa uma certa decepção com a possibilidade de chuva no domingo. Ele sugere que se a chuva não estiver muito intensa, não estiver pouring, eles ainda podem considerar a opção de fazer uma caminhada. Em resposta, Alice diz, True, but we could also go to the movies if it's raining. Verdade, mas também poderíamos ir ao cinema se estiver chovendo. Alice concorda que a chuva é uma possibilidade e sugere uma alternativa de atividade para caso isso aconteça. Essas partes da conversa mostram a disposição de Bob e Alice em ajustar seus planos de acordo com as condições climáticas.
Eles estão considerando diferentes opções de atividades dependendo se o clima permitir a realização de uma caminhada ao ar livre ou se será necessário buscar uma atividade indoor, ou seja, uma atividade em um local fechado, como ir ao cinema. E Bob responde: Yeah, that's a good idea. I heard there's a new action movie playing. Sim, é uma boa ideia. Ouvi dizer que está passando um novo filme de ação. E Alice responde: Okay, so we'll go kayaking on Saturday and either hiking or to the movies on Sunday, depending on the weather. Ok, então vamos andar de caiaque no sábado, vamos fazer caiaque no sábado e fazer caminhadas ou ir ao cinema no domingo, dependendo do tempo, dependendo do clima. Nessa parte da conversa, Bob e Alice estão concordando com a sugestão de ter um plano flexível para um fim de semana baseado nas condições climáticas. A palavra either é um termo usado para indicar uma escolha entre duas opções, entre duas possibilidades. Na frase either hiking or to the movies on Sunday, ou fazer uma caminhada ou ir ao cinema no domingo, either está sendo usado para apresentar duas alternativas mutuamente exclusivas, ou é uma coisa ou é outra. Ou seja, no sábado eles vão fazer caiaque, porque vai estar ensolarado. E no domingo, se não estiver chovendo, eles farão uma caminhada. Se estiver chovendo, eles irão ao cinema. E Bob responde: Sounds like a plan. Thanks for helping me decide, Alison. Parece um plano. Obrigado por me ajudar a decidir, Alison. E Alice responde: No problem, Bob. I'm always happy to make plans with you. Sem problemas, Bob. Fico sempre feliz em fazer planos com você. Essa parte da conversa mostra uma dinâmica amigável e colaborativa entre Bob e Alison. Eles estão demonstrando apreço mútuo e satisfação em fazer planos juntos, destacando a importância de trabalhar em equipe e compartilhar responsabilidades na organização de suas atividades. Agora iremos ouvir novamente o áudio com a transcrição do texto. Alice and Bob are planning their weekend activities. What do you want to do this weekend, Bob? I don't know, Alice. I was thinking of going for a hike. That sounds great. We could also try kayaking. I've never gone kayaking before. Do you think I could do it? Sure, you can. You might need some practice, but I'll teach you. Okay, let's do it. But what about the weather? Well, it's supposed to be sunny on Saturday, but Sunday might be rainy. That's too bad. We could still go hiking on Sunday if it's not pouring. True, but we could also go to the movies if it's raining. Yeah, that's a good idea. I heard there's a new action movie playing. Okay, so we'll go kayaking on Saturday and either hiking or to the movies on Sunday, depending on the weather. Sounds like a plan. Thanks for helping me decide, Alice. No problem, Bob. I'm always happy to make plans with you. Conteúdo bônus. Melhore seu vocabulário. Você sabia que gramaticalmente existem 9 verbos modais? São eles: can, could, may, might, must, shall, should, will, would. E tecnicamente existem ainda mais 5 verbos modais, que seriam need to, ought to, had better, used to, dare to. Os verbos modais podem ter diferentes significados e usos, e seu contexto pode influenciar seu sentido preciso, seu sentido na frase. É sempre útil entender o contexto e a intenção ao interpretar o uso dos verbos modais em uma frase. Se você tiver dúvidas sobre os verbos modais, sugiro que faça a aula 27 que postei aqui no canal. Se você está gostando do conteúdo e quer continuar aprimorando o seu inglês, não se esqueça de se inscrever no canal Inglês Passo a Passo e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Aproveite para deixar seu like, compartilhar com os amigos e deixar o seu comentário sobre o que achou do conteúdo. O meu muito obrigado por chegar até aqui. A gente se vê na próxima aula. See you later. Bye.